Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais eu estou aqui para apresentar um vídeo com base na literatura espírita. Literatura esta que é o livro chamado Jardim da Infância, do Espírito João de Deus. Eu fiz várias adaptações das histórias do livro João de Deus. Esta é a última história que eu vou contar com base naquele livro. É uma história bastante interessante. O nome dela é De Simão a Pedro a Sebastião. O mesmo personagem, o mesmo espírito, vivenciando esses três personagens. Simão e Pedro na mesma encarnação, Sebastião muitas encarnações depois. Para eu contar essa história, eu vou fazer uma referência primeiro. E nos anos 50 do século passado, na nossa casa espírita, havia um trabalho regular de materialização de espíritos. Nessas materializações, os espíritos conversavam conosco, faziam alguma graça saudável, conversavam com intimidade com todos nós, traziam noções de processos de cura espiritual. Era um trabalho muito bom. E muitos anos, ele se alongou por muitos anos, anos 50, os anos 60, do século passado. O espírito que era o dirigente desse trabalho, dirigente de toda a espiritualidade nesse trabalho, chamava-se Irmão Sebastião. Dissera ele que nessa encarnação em que ele fora Sebastião, ele era um homem negro e pobre, e que tinha passado pelo vício do alcoolismo, e que havia sido para ele aquela encarnação bastante positiva, porque ele havia combatido algo que há séculos o acompanhava, que era o orgulho. Aquela condição de mendigo, de negro, pobre, ébrio, ele então passou por poucas e boas. Mas foi a encarnação que ele mais e melhor aproveitou para a sua renovação espiritual. Esse espírito, quando guindado a uma outra posição espiritual, ele, ao despedir-se do grupo, ele apresentou o seu novo dirigente, que é dirigente ainda hoje desses trabalhos, que é o irmão Adri Caramuru. Apresentou-nos o irmão Adri. E nesse mesmo trabalho, ele fez uma revelação a nós outros, dizendo que ele havia sido Pedro, o apóstolo, havia passado uma encarnação na condição de Pedro, o apóstolo, e que ele seguira de perto os passos de Jesus, conquanto não o houvesse compreendido na sua totalidade. Eu estou contando essa história, antes de fazer a narrativa da adaptação que eu fiz do livro Jardim da Infância, do Espírito João de Deus, sem a menor preocupação de que quem vai ver essa história, ouvir essa história, ver esse vídeo, ouvir esse vídeo, acredite ou não no que eu estou dizendo. Até porque nós convivemos com esse espírito cativante, rico de conhecimento, imenso em bondade, e isso para nós basta, né? Basta para justificar a nossa homenagem, inclusive, a homenagem que estamos fazendo agora. Vamos à história, então. A história é longa, sabe? Vai dar aí uns 23, 25 minutos da história. Mas eu vou ler. Vou ler porque faz tempo que eu fiz essa adaptação e, por certo, eu já não vou lembrar de memória, né? Então, me perdoem, eu vou ler a história. Nessa história também eu coloquei um garoto, que hoje é adolescente, deve ter já seus 15 anos agora, o Marcos Vinícius, que também é filho de amigos meus, irmão do Joaquim, que eu botei numa história um dia desses. Ele é irmão do Joaquim, e hoje ele é um menzarrão enorme, maior que eu, deve ter aí seu 1,85 m, 1,90 m por aí, gigante. Eu botei o Marcos aqui, porque o Marcos é muito querido mesmo, e bondoso, como o personagem que eu criei para ele aqui na história. Que eu criei não, eu apenas adaptei, porque ele é assim, um menino bom. Aí uma pequena e prazerosa cidade litorânea, onde os ricos têm seu refúgio de veraneio,
Havia também muita pobreza, e Sebastião era o mendigo mais conhecido da cidade, e, quiçá, o menos querido, sem que se soubesse o porquê. De onde viera? Ninguém buscava saber. Ninguém sabia ao certo. Só eles sabiam do nome, e que mendigo eles molavam nas ruas a fim de matar a própria fome, estendendo seu chapéu, pedia cheio de dor: por Deus, uma esmola, meu senhor, por Deus, uma esmola. Alguns se riam, sabe? Alguns se riam. Quase ninguém ouvia Sebastião nas suas horas de sofrimento, nos seus momentos intermináveis de aflição. Passai de largo, é só um bêbado, diziam homens cruéis. Não se aproximem, diziam outros. Esse velho é muito perigoso. Nada de esmola ao preguiçoso, que este velho não precisa. Outros diziam. As crianças, nem todas naturalmente, lhe atiravam pedras e lhe faziam molecagens. A molecagem atrás da outra. Quando ele aparecia na vila, toda a gente lhe fugia. Ninguém lhe dava uma sopa, nem um trapinho de roupa para a noite de agonia. Muito tempo era passado e o desdistoso velhinho sentia-se mais sozinho, mais doente, mais cansado. Sebastião, porém, a tudo tolerava e às vezes sorria das tolices que lhe faziam os homens. Temia pelas crianças e nos seus ais dizia: viva a saúde, gente, bebo mais não, trabalhei enquanto eu pude, agora posso mais, tenho que esmolar. Sebastião costumava ficar na areia da praia, ou nos rochedos, olhando o mar em sua extensão sem fim, a ensimesmar coisas que lhe vinham à mente, sem que ele pudesse explicá-las. Um passado distante o visitava de vez em quando. Foi num desses dias que, num rochedo, ele estava lá sentado, e dele se aproximou um menino que, com intimidade, lhe disse: e aí, vô Sebastião, tá olhando o que nesse marzão aí, meu avô? A face do velhinho brilhou como as estrelas do céu. Era o Marcos Vinícius, o Marcão, chamava ele de Marcão. Marcão, dos seus quase um amigo que vinha lhe visitar. O menino morava ali pertinho, sabe? Morava ali pertinho com seus pais e irmãos, e em uma rua sem saída, cheia de casa chique. Feliz pelo tratamento, Sebastião despertou de seu devaneio e virou-se, e vendo o menino que se aproximava sorrindo, e que foi logo lhe dizendo: ô vô, a minha mãe mandou aí para o senhor eu trazer essa merenda aqui, é das boas, hein? É um filão com maionese, salada, ketchup, mostarda, acompanhado de um bife de contrafilé com batata frita. Lambendo os beiços, o menino disse: por pouco eu mesmo não o comi, e riu de si mesmo. Ô Marcão, disse o Sebastião, o velho Sebastião. Como é que você vai, menino? Dá cá essa merenda que eu tô mesmo morrendo de fome. Agradeça a mãe por mim. O velho então partiu o pão pela metade e ofereceu ao menino, que rápido apanhou e danou a comer. E a mãe, o pai, as crianças, não os tenho visto nesses dias? Ao que Marco respondeu: são férias, vô, são férias. E a gente que mora aqui na praia vai lá para o interior, para a capital, para a casa dos nossos avós. O bairro aqui, o senhor já viu, fica vazio de criança, né? As minhas avós moram lá em Mogi das Cruzes e nós vamos tudo para lá. Sentou-se ao lado do velhinho, com intimidade de neto de coração, comendo a merenda, deu um abraço no velhinho e lhe disse: conta uma história aí, vô, daquelas que o senhor conta para nós, conta aí para mim uma história. Rapaz, sabe que a hora que você chegou aqui, Marcão, quando você me chamou, eu acordei de uma história muito, muito esquisita, sabe? Aqui sentado, eu vi nas ondas do mar uma cortina assim se abrir, e como num filme de cinema, eu me vi numa cidade de pescadores. E eu fiquei sabendo, pelo que o povo dizia lá, era Betsaida, na Judéia, quando o povo vivia sob o domínio dos romanos. Lá havia muitas pessoas, barcos, mar extenso, um burburinho de litoral pescador mesmo, sabe? Litoral pesqueiro. Puxa, avô, eu queria estar lá com você. Que legal, deve ser legal, né? É legal sim, sabe? Mas o curioso é que eu estava lá e aqui ao mesmo tempo.
Eu achei muito estranho isso, sabe? Isso é esquisito mesmo, né, vô? Quando você era moço, você era pescador? Não, não. Eu sempre trabalhei bem longe do mar, no interior. Mas o mar sempre me atraiu sem que eu o conhecesse. Não sei por quê. Eu só vim conhecer o mar quando, andando de cidade em cidade, vim parar aqui. E aqui fiquei, encantado por essa imensidão de águas. E você chamava Sebastião também, nesse filme que o senhor viu aí no cinema das ondas? Né? O velho sorriu então, ele disse, não, não, eu me chamava Simão. Simão, esse era o meu nome. Mas não tinha só eu não, sabe? Tinha um monte de gente na cidade. Tinha até um homem de muito respeito. Sei disso porque todos que lhe davam passagem e depois muitos o seguiam. Eu era um homem de meia idade, moreno de sol, forte como um touro, de face dura, babado e bravo que só eu. Pelo que pude ver, eu não levava desaforo para casa de jeito nenhum. Não levava não. Ainda bem que hoje você não é assim, né, vô? Porque hoje você é bonzinho. Hoje eu sou bonzinho, mas eu era zangado, hein? Veja que coisa, Marco. Eu nem sei se já tive irmão nessa vida aqui, nessa minha vida de Sebastião. Mas lá no filme, das ondas, eu tinha um irmão, de nome André. Legal, né? Que é legal. Eu acho legal assim, né? Mas ele brigava com você, que nem o Joaquim briga comigo? Não, não, não brigava não. Não era esse o meu caso não, sabe? Nessa história não. Eu e André, esse era o nome dele, já lhe disse, né? Éramos pescadores e o nosso pai também. O nosso pai e eu até tinha pai. O nosso pai, eu disse o nosso pai porque eu até tinha pai. Nessa vida aqui eu nem sei se pai eu tive, mas naquela eu tinha pai, veja só. E como é que chamava seu pai, vô? Ele chamava Jonas, era o pescador Jonas. Eu e André éramos filhos do pescador Jonas. Eu tinha o meu próprio barco, sabe? A pesca ali na cidade era um negócio de muito dinheiro. Eu não era um sujeito pobre, não. Parecia-me que ser pescador não era para pessoas pobres. Eu e os meus éramos considerados de classe média alta, possuidores de casa própria e vivíamos bem para os padrões daquele tempo. Você tinha religião, vô? Nessa época? Eu já vou logo dizendo, hein, vô? Eu sou espírita. Isso mesmo, Marcos. Tem que ter uma religião mesmo, não? Ter religião é sempre muito bom para o espírito. Eu era judeu e abraçava o judaísmo. Eu me vi um sujeito impulsivo, violento e com uma certa simpatia pela agressão. Eu entendia que a libertação de Israel da escravidão tinha que se dar de uma forma curta e grossa, sabe? Na agressividade. Porque meu povo era escravo de Roma. Né? E era só por uma revolta contra o domínio romano que eu militava. Eu andava até armado de espada. Eu andava armado com uma espada, veja só. O fato é que eu e meu irmão André tínhamos uma preocupação com respeito ao reino de Deus, claro. As coisas espirituais, sem dúvida. Pela prometida vinda do Messias, nós aguardávamos a vinda do Messias e já não aguentava mais a presença daqueles romanos mandando na nossa cidade, mandando na gente. Apesar da gente não ter estudo, sabe? De não ter frequentado a escola do templo, pois ainda jovem nós nos entregávamos à pesca, nós éramos homens que queríamos a libertação de Israel e tínhamos disso uma firme opinião. E o seu irmão André, vô, ele também era bravo e andava armado como você? Não, André não. André era um jovem muito bom, religioso, e seguia um tal João Batista, que era um homem que pregava a vinda do Messias nas areias do deserto. Meu irmão gostava dele e do que ele falava. Mas um dia esse tal João Batista disse a todos os que o seguiam que o Messias já tinha vindo e que seu nome era Jesus e que ele andava a pregar nas vilas da cidade. Nas vilas e cidades. Estava lá, Jesus pregando. João Batista é que disse isso. André, que já tinha visto Jesus assim de longe, então se aproximou dele e após ouvi-lo passou a segui-lo. Passou a aprender seus ensinamentos e a gostar muito dele também. Um dia meu irmão André veio me procurar, sabe? Com esse assunto de Jesus. Eu estava atarefado com o serviço da pesca, mas fiquei ouvindo, pois eu gostava muito do meu irmão e não queria magoá-lo de jeito nenhum.
Fui com ele. Ele me convidou e eu fui com ele visitar o tal homem. E veja só, eu quando me apresentei para Jesus, eu disse para ele que meu nome era Simão, mas o tal danou a me chamar de Pedro, que acho. Me chamar de Pedro. Ah, mas Pedro é um nome bonito. Eu gosto do nome Pedro. Concordo, realmente é um nome bonito. Mas Pedro significa pedregulho ou pedra pequena, veja só, ele me chamou de Pedrinha. O Jesus me chamou de Pedrinha, e aí ambos começaram a rir. Pedro, o Sebastião, o Marcos Vinícius, porque Jesus chamou Sebastião de Pedro, de Pedrinha, né? Pensei comigo mesmo e não me avexei, porque se ele era o Messias, ele haveria de nos livrar da presença romana, e eu não ia arrumar confusão com esse homem de jeito nenhum, né? Fiquei na minha. E o senhor passou a seguir Jesus, como fez o seu irmão André? Na verdade, não. Ele foi para a Galiléia e eu voltei à pesca, que era meu ganha-pão. Só mais tarde, bem mais tarde, quando eu fui pescar no Mar da Galiléia, local para onde Jesus tinha ido, é que aconteceu uma coisa muito estranha. Vou te contar, escuta só. Eu estava vendo isso tudo lá nas ondas, no cinema das ondas, sabe? Eu estava olhando assim. Eu estava com meu barco ancorado logo cedinho, quando voltei do mar. E vi que uma multidão se aproximava. Prestei atenção e vi que seguiam o tal de Jesus. Deixaram ele sem saída, que não tinha para onde escapar. Então ele acabou por entrar no meu barco, enquanto eu mexia ali com os meus instrumentos de pesca. Eu estava danado, sabe? Não havia pescado nada durante a noite inteira. Ele subiu sem cerimônia e começou a ensinar. Nem me pediu licença, foi só entrando. O que é que eu podia fazer, né? Já tinha subido mesmo. Fiquei ali escutando, mas sem muito interesse. Fiquei mais preocupado em arrumar as minhas ferramentas de pesca. Depois que ele falou com o povo, parou, olhou para mim, acho que viu que eu estava bravo e me disse: Pedro. Ele me chamou de Pedro, me reconheceu, me chamou de Pedro, de novo. Vá para o mar alto, lance as redes para pescar. Eu já tinha vindo do alto mar. Havia lançado as redes a noite todinha e nada. Mas, se ele mandou, e ele era o Messias, era o que diziam, né? Lá fui eu. E o senhor pescou alguma coisa, vô Sebastião? Menino, se pesquei. Apanhei tanto peixe que achei que o barco ia afundar, sabe? Fiquei tão feliz que fui até Jesus e lhe disse: Senhor, não fique muito perto de mim não, sabe? Que eu sou apenas um sujeito atrapalhado, que vive cometendo erros. E eu não sou flor que se cheire, não. Não se aproxime de mim, não. Mas Jesus me disse: Pedro, não tem problema não. Venha comigo agora, e daqui por diante, você será pescador de homens. Me disse com um jeito assim tão irrecusável, que eu aceitei ser Pedro. Deixei tudo para trás, para minha família, e passei a seguir o Messias. Mas isso não foi fácil não, viu? Foi fácil fazer não. Veja só, eu me reconheci em erro diante do Senhor, mas não tive coragem de pedir perdão pelos meus enganos. Isso era orgulho. Eu não sabia, mas isso era orgulho. A partir daí eu passei a desfrutar da intimidade do Mestre e presenciei coisas que só vendo, sabe? Mas apesar dessa proximidade física, eu continuava um mero ouvinte. Aliás, nesse ponto eu continuava chamando Simão, sabe? Porque Simão significa ouvinte. Eu apenas ouvia, mas não estava nem aí com o que Jesus dizia, né? Era legal estar com Jesus, vô Sebastião. Era surpreendente. Algumas coisas ocorrendo que só Deus mesmo, sabe? Um dia os sacerdotes do templo vieram cobrar de Jesus o imposto devido ao templo, chamado de dracma. De dracma era o nome do imposto. Olha se isso é nome de imposto. Jesus não tinha dinheiro, não. Eu tinha, mas não gostava de pagar esse imposto porque eu achava um imposto indevido, uma extorsão. Logo iniciei uma briga com os sacerdotes, mas o mestre me disse: calma, Pedro, tenha muita calma. Vá até o mar com linha e anzol e pesque um peixe. Traga o peixe aqui. Abra a boca do peixe, pegue as moedas que lá estiverem e pague as de dracmas que eu devo. E pague seu débito também, Pedro. Rapaz, era o Messias, hein? Era brincadeira.
Eu fiz isso. E não é que o dinheiro estava mesmo na boca do peixe? E contra gosto eu paguei aos sacerdotes que foram embora, satisfeitos. Mas eu não fiquei feliz não, sabe? De outra feita, ele curou minha sogra. Curou minha sogra. Curou minha sogra e um monte de gente que passou a visitar minha casa em busca do mestre, que sempre estava lá após o culto na sinagoga. Outra vez ele andou sobre as águas. As águas estavam revoltas do mar e ele me fez andar junto com ele. Oh, meu Deus do céu, que medo. Comecei a afundar. E após alguns passos, eu já estava afundando, então ele me ergueu, me salvou e me levou para a segurança do barco. Eu o ouvia e o obedecia, porém impulsivamente. Ainda não o compreendia. Ele ainda não me tinha alcançado, mercê de todo o esforço que ele fazia. Para mim era muito difícil entender que o perdão deveria se dar por 70 vezes 7 vezes, ou seja, sempre conforme ensinava Jesus. Para mim era quase impossível crer que o Senhor, nenhuma recompensa que eu teria dele, né? Já que eu havia deixado tudo para ir com ele. Ele bem sabia que eu pensava essas coisas todas, sabe? Que eu era assim, que eu pensava. E diante da minha incompreensão, procurou dar-me a dimensão das bênçãos celestes, me dizendo que tanto nós, seus discípulos de então, como aqueles que viessem depois de nós e que resolvessem segui-lo, desfrutariam de bênçãos 100 vezes maiores do que os bens materiais que tivessem deixado, além de herdar a vida eterna. O mestre sabia que eu me guiava única e exclusivamente pelos meus desejos. Eu tenho vergonha agora, vendo isso tudo eu tenho vergonha, né? Eu me deixava levar só pelos meus impulsos. Eu servia assim, servia o Mestre Jesus, mas do meu jeito. Eu achava que minha valentia, minha disposição, meu destemor, minha espada eram suficientes para servi-lo desta maneira. De modo algum poderia deixá-lo nos instantes de dificuldade. Eu pensava isso também. Ah, Marcos, como eu estava enganado. Ele me disse que eu o negaria por 3 vezes. E eu duvidei, sabe? Insistindo em devotar-lhe uma dedicação e lealdade singulares e superiores à de todos os demais discípulos. Como eu errara. Como eu errara, menino, achando que se podia servir ao bem por força ou violência. Eu ainda me achava superior aos demais seguidores do Rabi. Sabe, um dia ele chamou a mim, Tiago e João, para fazer-lhe companhia, para em campo aberto fazermos uma oração. Ele se distanciou da gente assim por uns bons metros e começou a orar. Nós não o acompanhamos em oração, pois dormimos. Estávamos exaustos pelo dia trabalhoso que tivéramos. Não verei pela segurança do Mestre, como os demais também não fizeram. Ainda assim, eu me achava melhor que os outros. Era o orgulho em mim. Reconheço, era o orgulho em mim. Mas à noite vieram prender o nosso Rabi. E eu me revoltei, sabe? Me revoltei e, usando de violência, saquei minha espada e cortei a orelha do servidor do templo. O servidor chamava Malco. Cortei a orelha dele. O mestre me repreendeu na hora. Mandou que eu guardasse a minha espada e, pegando a orelha do Malco que estava lá no chão, recolocou no lugar e ela ficou como se jamais tivesse saído dali, para o espanto de todos que viram a cena, meu inclusive, né? Nossa, vô, você era zangado mesmo, hein? Caramba! Era assim, eu era assim. Eu me espantei de ser assim, mas eu era assim. Mas eu fui covarde também, sabe? Ah, não, vô, covarde? Por que covarde? Por que você está dizendo isso? O mestre foi preso e levado aos sacerdotes do templo. E para eu não ser preso também como ele mesmo havia previsto isso. Lembra que eu já te contei isso, né? Que eu negaria 3 vezes antes do galo cantar, né? Eu o neguei por 3 vezes. Depois desse fato eu chorei amargamente, que ainda tenho nesse exato momento o gosto amargo na boca. Mas o choro me fez bem, afinal, pois me trouxe a conversão aos ensinamentos do Mestre. Pensava eu, chegar o dia da minha conversão ao Senhor,
E eu pensava isso comigo mesmo. Revi conceitos, mudei meus pensamentos quanto aos desígnios do Mestre, fiquei com os outros 10 discípulos naqueles dias difíceis e sombrios, após a morte do Senhor. Eu já me sentia outro, sabe? Pois abandonei a espada e não incitei meus companheiros a uma revolta ou a uma atitude precipitada. Vendo todas essas cenas nas ondas do mar, finalmente eu percebi o porquê das minhas mazelas de hoje. Como assim, vô? Não entendi. Marco, é que apesar de tudo, da convivência com o mestre, eu permaneci, porém, um sujeito muito orgulhoso mesmo. Agora compreendo o que me disse o mestre nos seus últimos dias entre nós, de que eu ainda precisava me converter. E eu já me achava convertido, não entendia essa afirmativa do Senhor. Esta era a minha realidade espiritual. E o Senhor disso bem eu sabia, pois eu lhe fui íntimo na convivência, mas não passava de um ouvinte. Ainda era Simão, e não um Pedro, uma pedra viva de Cristo. Precisei ser Sebastião, como sou agora, pobre, sem família, bêbado por longos anos, enfermo, mendigando o próprio pão, ser humilhado pelos homens e apedrejado pelas crianças, para parar as arestas do orgulho que ainda existiam em mim. Louvado seja Deus, Marcos, louvado seja Deus, que na sua sabedoria permite que nos reencontremos com Ele, ainda que pela dor. Mas já era tarde, sabe? Já era tarde e Sebastião pediu ao menino Marcos, que fosse para casa, para não preocupar os seus. Fez recomendações à família e disse que graças a eles, muitas vezes ele não padeceu de fome e frio. Poucos dias, porém, se passaram dessa narrativa. E chegou enfim um momento em que o velho sofredor caiu de frio e de dor na estrada do sofrimento. E aí ouvi uma voz, sua conhecida de tempos imemoriais, a dizer-lhe: escuta, meu bom Sebastião, que um dia for o orgulhoso Pedro, mas que nascera Simão. Não temas, querido amigo, sê forte, eu estou contigo. Tu te lembras de mim? Pois chegastes à ressurreição. Não chores, eu estou aqui. Terminou tua aflição, estás em meu coração. Pensavas que eu te esqueci? Enquanto o mundo ingrato atormentava-te, ao peso da zombaria e desprezo, eu sempre estive ao seu lado. Teus prantos e tuas dores são hoje a luz que tiveste no campo do amor celeste, repleto de eternas flores. E Jesus, o Mestre, o Rabi da Galileia, em voz mais terna ainda concluía: vem, Sebastião, vem a doce consolação do mundo, de luz eternas. E Sebastião, chorando e rindo, a seguir ditoso o Mestre, esqueceu a dor terrestre no céu venturoso e lindo. O caminho era de estrelas, de tão sublime matiz, que o pobre ria feliz, sem saber como entendê-las. No outro dia, ao reconforto do sol, de coroa erguida, acharam o corpo de Sebastião sem vida. O mendigo estava morto. Estava morto. E na glória do Senhor. Essa foi a nossa homenagem ao irmão Sebastião, amigão. Vamos adiante.